Boa tarde a todo mundo. Vamos começar aí mais um webinar exclusivo para clientes. Como sempre, toda última quinta-feira do mês, a gente tem esse webinar que é exclusivo aí para quem é assinante do RD, quem é usuário do RD. E hoje a gente vai falar sobre análise mensal. A gente vai falar primeiro porque tem uma série de funcionalidades dentro do RD que vocês podem usar para fazer a análise de marketing, do marketing digital de vocês. E segundo porque, até por ser final de mês, é um momento muito propício para vocês pararem e fazer uma análise de tudo que aconteceu e os resultados que foram gerados, os resultados que vocês querem gerar no mês que vem. Mas a gente vê, é bastante comum a gente ver entre os nossos clientes, alguns decidindo tomar ações que vão demandar esforço, muitas vezes gastar recursos, até não só de tempo das pessoas, mas recursos financeiros, para fazer ações que não necessariamente são as que vão trazer os melhores resultados. Tem, alguns clientes param para reformular campanhas de AdWords ou para reformular uma campanha de uma atuação dentro das redes sociais que mantém os usuários engajados. Como que essas decisões são tomadas? Por que eu vou agir nisso e despender esforço e minha equipe parar para fazer isso e não em outra coisa? Por que eu não vou melhorar minhas campanhas de e-mail marketing ou melhorar a ligação entre o meu blog e as palavras-chave com SEO? Então, tomar essa decisão não pode depender só do feeling, do sentimento do empreendedor, do sentimento do marqueteiro que está aí na ponta, ou porque você quer alguma coisa, uma métrica de vaidade qualquer, seja porque quer aparecer no Facebook ou em determinada matéria num site. Tá? Você tem que olhar para os números e ver o que está gerando visitantes. Esses canais que geram visitantes, quais estão gerando leads? Destes leads, quais estão sendo leads qualificados, que tornam-se oportunidades para eu fazer a venda, para eu ligar para esse lead, ou para eu direcionar ele para uma página de compra do meu produto e eu conseguir realmente transformar isso num negócio. E por último, como que está esse processo de pegar esses leads qualificados, esses leads são oportunidades, e fechar a venda. Então, se eu olhar tudo isso de uma maneira sempre de cima para baixo, aos passos, eu vou conseguir identificar o que nesse mês eu fiz que melhorou em relação ao mês passado, o que piorou e que oportunidades eu tenho dentro desse cenário. Então eu trouxe para vocês aqui por onde vocês devem começar, que é sempre na análise mais superior possível. Tá? Imaginem vocês fazendo uma análise do mês, o que aconteceu no mês, como se fosse descascando uma cebola em camadas. Então, a primeira camada, a camada mais externa, é analisar o funil de vendas. De uma maneira geral, vocês conseguem ver isso no dashboard do RD Station. E aí vocês vão ver lá quantos visitantes eu gerei. Destes visitantes, quantos se tornaram meus leads? Destes leads, quais se tornaram oportunidades de venda? E dessas oportunidades, quantos eu efetivamente fechei negócio? Vocês conseguem ver esse funil e conseguem ver tantos números absolutos para cada uma dessas etapas, quanto as taxas de conversão, que são muito importantes. De cara, você já consegue analisar algumas coisas que a gente vê com diversos clientes. Por exemplo, algum cliente querendo gerar mais oportunidades para vender, de uma base de leads que é muito pequena, por exemplo. Você não vai conseguir que todos os leads sejam qualificados e estejam dispostos a te ouvir. Então, talvez não seja ali que você tem que otimizar. Se a minha base de leads é pequena, a minha base de visitantes é pequena, se ela for, não adianta eu trabalhar em páginas de conversão, melhorar essa taxa, eu tenho que trabalhar no topo do funil. Se não, se eu tenho visitante, mas não tenho lead, então eu tenho que dar mais possibilidades de conversão. Então essa é a primeira análise bem superficial, digamos, que você consegue fazer em cima do funil de vendas. Além de fazer essa análise e se fazer essas perguntas, é sempre importante você comparar com os meses anteriores. Então, olha para o funil do mês anterior e vê se essa taxa melhorou, essa ou essa. Se alguma dessas melhorou ou piorou, se pergunte por quê. Você mandou mais campanhas de e-mail marketing? Você produziu um material que tinha um conhecimento diferente, que as pessoas gostaram mais ou menos? Você fez alguma campanha no Google AdWords ou no Facebook diferente, que trouxe a diferença? Se essa diferença melhorou, tem como continuar fazendo? Se piorou, tem como corrigir?
Então, esse comparativo com os meses anteriores é muito importante, né? Claro que eu olhar para o meu funil agora e identificar onde eu posso melhorar é só uma análise do mês, mas uma análise do trabalho que eu venho fazendo, eu tenho que olhar para trás e saber se eu estou melhorando em cada uma das métricas que eu me dispus a melhorar. E aí eu vou mostrar para vocês, já aqui dentro do RD, como que a gente vai descascar essa cebola, como que a gente vai entrar nas camadas mais profundas para analisar, por exemplo, se eu não tive um bom desempenho aqui, aqui ou aqui, quais foram as causas. E, em geral, tá, a gente vai descobrir as causas da parte do topo do funil, quando eu estou falando de visitantes e leads, lá dentro do RD, onde vocês conhecem lá a parte de análise de visitas e leads, consigo ver fontes de tráfego, o que me trouxe tráfego, aumentou ou diminuiu, o que teve de taxa de conversão, cada uma dessas fontes. Agora, quando eu estou falando de quantos dos meus leads se tornaram oportunidades, ou seja, quantos dos meus leads eram qualificados, estavam dispostos a falar comigo, eu já estou falando de meio de funil. Então, eu tenho que ver principalmente as minhas estratégias de relacionamento, e-mail, marketing, nutrição de leads, e analisar também a qualidade dos leads que eu gerei com as minhas ações do mês. Porque a qualidade ela pode estar relacionada, por exemplo, com um canal que eu apostei e acabou trazendo leads muito ruins ou muito bons, com um conteúdo que eu resolvi criar, um vídeo, um e-book, que foi um tema, ou bom ou ruim. Então, em geral, aqui eu já faço análise de qualidade de lead. E, na última ponta, quando eu quero analisar mais profundamente a performance do meu fechamento de vendas em cima das oportunidades, eu tenho que olhar muitas vezes para os meus processos de venda, para as minhas formas de venda, que muitas vezes estão intrínseca da empresa. Se você não vende o produto online, tem um botão lá para sair comprando, você certamente tem um processo de venda. Como que é esse processo de venda? Seus vendedores estão ligando para as oportunidades, por telefone, por e-mail? Eu consegui fechar mais ou menos negócios? Se eu conseguir fechar mais, eu mudei alguma coisa no processo? Alguém fez alguma coisa diferente? O contrário também é válido. Então, sempre se é feito uma série de perguntas que começam a ser respondidas quando você vai aprofundando aqui nas camadas para, digamos, validar as suas hipóteses. Se você acha que este mês o meu resultado positivo foi devido a uma campanha que eu enviei, vai lá e verifique se essa campanha realmente deu todo esse resultado, ou teve outros canais que deram resultado. Então, ir se aprofundando, geralmente acaba trazendo surpresas. É bem comum encontrar coisas que você não tinha como perceber, ou descobrir, ou achar, mesmo por mais que você tenha trabalhado o mês inteiro no marketing digital. E isso tudo você consegue fazer com o RD Station. Então, agora eu vou mostrar para vocês, eu vou entrar ali na ferramenta e vou mostrar como fazer essas análises do início para dentro, mostrando cada uma das partes de análise do RD. Então aqui, vamos começar com a parte mais externa, que eu comentei, que era o funil de vendas. Esse exemplo aqui hipotético, eu estou vendo um mês hipotético de resultados digitais, e como que se desempenhou o funil de vendas neste mês. Eu consigo ver, por exemplo, eu gerei quase 20 mil visitantes, e destes 6 mil se tornaram leads, ou seja, preencheram uma landing page ou um formulário. Sendo assim, eu tive uma taxa de conversão de 11%. Destes leads, destes 6.900 leads, 342 se tornaram oportunidades de negócio, ou seja, eram leads qualificados que tinham interesse no meu produto, tinham disposição para falar comigo sobre o que eu estou vendendo. Ou seja, uma taxa de aproximadamente 5% dos leads eu consegui converter para trabalhar para vendas. E desses que eu comecei a trabalhar em vendas, desses 342 oportunidades, eu fechei cerca de 11,1%, fechando 38 vendas.
Tá? Então, aqui era essa análise de funil que eu acabei de comentar, vocês podem fazer no RD. Lembrando que oportunidades e vendas são marcadas manualmente, né? Então, vocês têm que fazer uma análise dos leads que estão sendo gerados, e aí, para cada lead, você pode dizer se ele é uma oportunidade, e depois dizer se essa oportunidade fechou em venda. Quem tem integração com CRM, a gente tem muito cliente que usa CRMs como Pipedrive, Salesforce, Sugar, está bem acostumado a fazer esse processo de marcar como oportunidade e depois marcar a venda. Vocês podem ver também que no dashboard eu consigo fazer aquele acompanhamento diário, né, para saber se eu vou chegar na meta, estou ficando muito longe, quanto acima ou abaixo. Lembrando que vocês podem comparar com o mês anterior, que é o cinza claro, e com uma meta arbitrária estipulada por vocês, que é essa linha marrom aqui. Tá certo? Então, vamos começar a se fazer as perguntas. Eu gerei quase 60 mil visitantes e 6 mil leads. Será que eu melhorei, eu piorei? Como é que foi o meu desempenho no mês? Vocês podem entrar em analisar visitas e leads para começar a analisar o topo do funil, parte de visitas e leads. Então, vocês vão cair nessa tela e vocês vão ver o desempenho por fonte de tráfego ao longo do mês. Em geral, separado por semanas. Tá? Para quem não está com o período perfeito aqui, quer escolher um outro período, pode alterar o intervalo aqui nesse link, alterar intervalo, escolher o intervalo adequado e a granularidade do gráfico. Tá? Mas voltando aqui para o gráfico, o que ele nos mostra? Ele nos mostra, cada cor dessa é uma fonte de tráfego. O laranja é busca orgânica, ou seja, Google. O amarelo são links externos, que aqui tem desde blogs que falam da gente até redes sociais como Facebook, Twitter. Aí eu tenho tráfego direto, o verde, campanhas azul, que é campanhas pagas, e o roxo, e-mail. Olhando para o meu mês, eu vejo que eu tive um grande volume de visitas na terceira semana do mês, mais ou menos no meio do mês. Que quase todas as fontes evoluíram por igual, com exceção do e-mail, que teve um grande salto aqui nesse período. Então, muito provavelmente, foram disparadas campanhas grandes e efetivas nesse período. Se eu quiser olhar agora para... Eu sei as visitas, o comportamento, mas vamos ver o comportamento de leads? Estou trazendo visitantes para os meus sites. Através de diversos canais. Que canais estão transformando em leads? Aqui embaixo você já tem uma tabela que vocês conseguem ver a taxa de conversão. Como aqui é um exemplo hipotético, eu não tenho os clientes marcados, eu não tenho a taxa de conversão de leads para clientes, mas eu tenho de visitas para leads. Tá? E com isso eu consigo ver, por exemplo, que busca orgânica, apesar de ser o campeão de audiência, tem uma taxa de conversão muito menor que links de referência. Ou seja, se eu puder, vale a pena aumentar o investimento para atrair mais visitantes via links de referência, que eu vou gerar muito mais leads. Busca orgânica, provavelmente vem muita gente buscando coisas no Google, que acaba entrando e saindo, provavelmente deve ter uma taxa de rejeição maior. Isso é uma investigação que eu posso fazer mais a fundo. Por que a busca orgânica está com uma taxa tão baixa? Tem como aumentar? Por que links está com uma taxa alta? Que links são esses? Quais são os que estão trazendo taxa alta? Tem como eu melhorar o uso dos que estão trazendo taxa alta? Mas antes de eu entrar no detalhe de cada uma das fontes e saber o que eu estou fazendo de certo ou errado em cada uma das fontes, vamos fazer uma comparação com os meses anteriores. Como eu falei, é importante eu entender o que está acontecendo nos meses anteriores. Então, vocês conseguem aqui alterar o intervalo e, por exemplo, selecionar 3 meses para trás, 2 ou 3 meses para trás, selecionar a granularidade de mês, tá? E aí vocês conseguem gerar um gráfico que vai ficar mais ou menos assim. Tá? Deixa eu voltar aqui para visitas. Então, vocês estão vendo que em visitantes no site, eu só estou melhorando. Nos últimos 3 meses, eu melhorei em diversos sentidos. Vejam que de março para abril houve uma pequena melhora. Teve algumas fontes que piorou, por exemplo, a roxa aqui, que é e-mail, eu tive uma queda em abril. Eu não soube trabalhar bem em abril. Já em maio eu tive um grande crescimento das minhas campanhas de e-mail.
E as outras praticamente cresceram juntas ao longo do mês, mas eu venho só crescendo o número de visitantes ao longo do mês. Mas e leads? Será que eu estou também crescendo e crescendo na mesma velocidade? Vocês podem vir aqui, clicar nessa caixa onde diz visitas e trocar para leads. Olha só, aqui já tem uma surpresa. Então, apesar das minhas visitas terem crescido mês a mês, meus leads cresceram bem pouco. Maio, eu consegui ser maior que março, mas abril eu tive um desempenho muito ruim. Mesmo tendo aumentado o número de visitantes, o que será que aconteceu? Eu consigo ver que praticamente todas as fontes diminuíram. Houve uma diminuição bem maior aqui em e-mail e também em tráfego direto. E links e fontes orgânicas também. Então, eu tive uma diminuição geral, ou seja, eu atraí mais visitantes de março para abril, mas não consegui converter em leads. E eu me recuperei em relação a isso em maio. Aí eu posso me perguntar, tá, por que isso aconteceu? Como links tem sido uma fonte muito expressiva, tá? Olha só o tamanho da representatividade dos links externos. Se eu comparar com visitas, por exemplo, eu vejo que a taxa de conversão é muito maior, porque aqui eu tenho uma distribuição mais homogênea, mas quando eu falo de o que converte para lead, não só que traz visitante, as referências por links têm muito maior. Então eu posso querer investigar um pouco melhor essa fonte, para entender aqui quem são esses sites, quais são, qual é a taxa de conversão de cada um deles. Aí vocês podem vir aqui, clicar onde diz links, na tabela aqui embaixo, para ver no detalhe. Tá? E aí no detalhe, se vocês forem ver o detalhe do mês, de novo se repete aquele comportamento, que eu tive um grande impulso no meio do mês, mas eu consigo ver quem são os links e as taxas de conversão. Que análise que eu consigo fazer, por exemplo? Eu consigo ver que o Facebook é disparado quem está trazendo mais visitas. Praticamente 80% aí dessas visitas links, 70% pelo menos. Ótimo, então significa que eu posso investir no Facebook. Inclusive eu tenho uma taxa de conversão muito boa, ou seja, vale a pena o investimento que eu estou fazendo no Facebook. Claro que se você está gastando anúncios com o Facebook, está gastando demais, você tem que saber que seu anúncio, que esse investimento é caro. Enfim, você tem que saber qual que é o tamanho do investimento que você fez. Você vai saber se você está envolvido no marketing, você sabe exatamente o que foi feito em relação ao Facebook nesse mês, para saber se vale a pena continuar fazendo no outro ou não. Outro tipo de análise que eu posso fazer aqui. Quais são as fontes que têm uma alta taxa de conversão, mas não necessariamente de visitas? Aqui eu consigo ver 3 sites, que são Blog Media 8, Endeavor e Viver de Blog, que estão com uma altíssima taxa de conversão de leads. Ou seja, quem sai destes sites e entra no meu site está muito propenso a se tornar lead. Opa, então tem como eu aumentar o número de visitantes que eu estou trazendo desses sites? Eles são sites terceiros, tem como eu fortalecer a parceria, fortalecer os insumos que eu dou para esses sites em relação à parceria que a gente está fazendo e indicação de links? Seria interessante aumentar o volume de entrada de visitantes, porque eu já tenho taxas muito grandes. E o contrário também é válido, eu posso analisar que aqui eu tenho uma taxa baixa de 10%, aonde que é no Facebook Mobile, m.facebook. Será que não é porque as minhas páginas não estão otimizadas para celular? Por exemplo, se eu estou colocando landing pages, eu estou usando landing pages que tem o formato responsivo e fica bem apresentado no celular, essa poderia ser uma ação que eu poderia fazer no próximo mês para aumentar essa taxa, especificamente essa taxa aqui. Certo? Então, assim eu consigo planejar ações para o próximo mês que são efetivas, em cima de dados reais, em cima de coisas que eu sei que é só eu aumentar as visitas desse site, eu vou gerar automaticamente mais leads, que é eu melhorar a visualização do meu site no celular, que eu vou gerar mais leads. Mas não para por aí também só a análise, né? Eu posso
fazer uma análise e me perguntar por que eu tive esse pico aqui no meio do mês. Se eu comparar, vamos comparar com o mês passado, como é que eu posso fazer? Eu pego ainda a fonte que eu estou, links, e aí eu coloco no intervalo mês passado, ou seja, em vez de eu colocar de 1/5 a 31/5, aqui no nosso exemplo, eu coloco no mês anterior, que foi abril, eu coloco 1/4 a 31/4. A 30/4, desculpa. E analiso o que foi a performance nesse tempo. E aí eu vou ver que no mês anterior eu tive uma performance muito mais estável. Eu não tive um pico no meio do mês. Por que será que aconteceu isso? Vale analisar números, mas vale se perguntar o que eu fiz nesse mês. E eu sei que, por exemplo, foi lançado, né, no mês de maio, que a gente está olhando aqui como exemplo, um material educativo novo, com campanha para isso, e que deu um ótimo resultado, que não foi feito em abril. Por isso que ele foi estável, e por isso que março já teve um pico no meio do mês, que foi a data de lançamento deste material. Opa, então lançar materiais novos tem dado muito certo. E eu tenho que continuar, ou seja, eu tenho que trabalhar dentro da minha equipe de marketing para ter um calendário de todo mês conseguir lançar um material novo. Se eu voltar ainda mais um pouco lá nas fontes, eu vou ver que eu tive muita variação no e-mail, que é o roxo, tanto em visitas quanto em leads. E aí, como é que eu faço a análise do e-mail? O que aconteceu no e-mail? Eu entro aqui nas minhas campanhas, relacionar e-mail marketing, e aí eu vou ver que em maio foram lançados 3 campanhas, quando em abril apenas 2. Aqui já está praticamente respondido por que a performance foi tão melhor. Porque houve uma campanha a mais. Que campanha a mais foi essa? Teve newsletter um mês, teve newsletter no outro mês. Teve uma campanha de nutrição, teve uma campanha de nutrição. Mas, no último mês, teve um guia, que foi o material que eu estava comentando que a gente publicou. E deu super certo. Aqui eu não preciso ir muito além, tá? Mas se eu tivesse o mesmo número de campanhas e eu tivesse uma variação no resultado que o e-mail gerou, aí eu ia ter que ir para outros indicadores, como, por exemplo, taxa de abertura e taxa de clique. Vocês vão ver aqui, ó, que, por exemplo, as minhas newsletters tiveram praticamente as mesmas taxas, ou seja, não tem porque eu investigar muito mais aqui, pelo menos não em mudanças, e o mesmo para a nutrição. Foi um pouco pior, na verdade, mas ainda assim, no mês eu tive um desempenho muito melhor porque eu mandei uma campanha a mais, então isso é muito simples. Se eu não tivesse mandado uma campanha a mais aí, e o desempenho tivesse mudado, aí sim eu teria que olhar para taxas de abertura e clique. Então, aqui já está respondido, em termos de estratégia, o que eu posso fazer. Vocês viram que de lá para trás, do funil, quando eu fui trazendo aqui análise de visitas e leads, fiz uma análise detalhada mês a mês, fiz uma análise detalhada dos links, fiz uma análise detalhada dos e-mails, eu descobri uma série de coisas. Eu descobri que neste mês eu posso investir em parcerias com esses outros sites que estão trazendo tráfego e boa taxa de conversão. Eu descobri que a minha taxa de conversão no celular está muito ruim, eu preciso melhorar. E eu descobri que lançar um material e fazer uma campanha de e-mail marketing funciona muito bem. Então, tudo isso que eu descobri que funciona, eu posso colocar como meu plano para o mês que vem. Baseado em números, baseado em coisas que aconteceram e que eu tenho prova, né, por número, de que trabalhando nisso eu vou conseguir gerar mais visitas, mais leads. Certo? Isso foi só um exemplo, tá? Eu poderia ter seguido o caminho de me aprofundar, por exemplo, na busca orgânica, para ver que palavras as pessoas estão buscando. Poderia ter visto o meu painel de palavras-chave para ver se eu ganhei ou perdi posições. E aí eu posso agir em relação a produzir mais conteúdo para aquelas palavras ou otimizar aquelas palavras. Eu poderia ter feito uma análise mais profunda das minhas campanhas de AdWords, visto se alguma aumentou ou diminuiu a taxa de conversão, se teve um lance que aumentou ou diminuiu, eu tenho que fazer uma otimização nela. Então eu vou enveredando em vários caminhos nesse aprofundamento que vai me dar um embasamento muito maior para fazer análise. Agora, se eu quisesse analisar
ou está lá no dashboard, não só visitas, que gerou visitas, não só que gerou leads, mas que gerou oportunidades. Aí eu tenho que fazer uma análise de como foram marcadas as oportunidades. Eu posso entrar em relacionar base de leads e contatos e ver os leads, um por um. Entrar, se eu tive a oportunidade, ele foi marcado lá com uma estrela, que conversão que ele fez? Que tipo de material era esse? Que campanhas que ele recebeu? Claro que é um trabalho mais árduo, em geral você tem um volume grande de leads, mas é um trabalho que vale a pena porque ele dá embasamento para você mudar, por exemplo, que tipo de conteúdo você está escrevendo, que tipo de campanhas você envia, quantas, quando, mas é possível fazer. Em última instância, nos fechamentos das oportunidades de vendas, se o meu site tem compra direta através do site, eu posso fazer uma análise de conversão da compra direta. Agora, se eu tenho uma força de vendas, eu tenho que me reunir com o meu time, quantas pessoas estavam ligando para esses leads, quem estava enviando e-mail, teve alguém um vendedor que performou melhor que o outro, o que ele fez, o que pode ser replicado para os outros. Por aí vai. Então, esse trabalho de fazer uma análise mensal, recapitulando, né? Ele começa de cima para baixo, ele vem do dashboard, vai para visitas e leads de forma geral, depois você pode fazer uma análise de uma fonte de tráfego específica, pode fazer análise das campanhas, pode fazer análise da qualidade dos leads, e aí você vai respondendo uma série de coisas que vão te dar um direcionamento muito claro das ações, dos projetos para investir tempo e dinheiro no próximo mês que vão dar resultado, que vão fazer esses números melhorar, que vão fazer os visitantes aumentar, a taxa de visitantes para leads aumentar, para oportunidades e para clientes e assim por diante. Então é um passo a passo, digamos assim, mas é um passo a passo bem aberto, né? Vai depender muito do que a sua empresa está fazendo, de como performou cada uma das fontes, para você saber se você vai investir em uma análise mais profunda em uma ou na outra e por aí vai. Certo? Para ajudar vocês, eu vou daqui a pouquinho abrir o espaço para perguntas. Então, todo mundo que tiver pergunta em relação ao mês que está acontecendo, vocês fizeram uma análise, não estão sabendo fazer uma análise direito, ou como é que eu pego algum dado no RD que vocês não estão conseguindo pegar, como é que eu escolho o que fazer baseado num determinado cenário, perguntem aqui no YouTube, pelos comentários do YouTube, façam as perguntas. A Nayara está aqui comigo, está recolhendo as perguntas, e daqui a pouco ela já passa para mim e eu vou respondendo aqui ao vivo, tá? E, além disso, tem um post nosso que está no blog do RD Station, no blog do produto, que o título é Como Fazer uma Boa Análise Mensal e Encontrar Otimizações em Marketing Digital. Que ele, assim como esse webinar, ele te dá um passo a passo sobre como fazer essa análise de cima para baixo, começando pelo funil e se aprofundando, e principalmente que perguntas se fazer. Que perguntas que eu tenho que responder olhando para esses números. Então, tem diversas perguntas para se fazer para cada uma das etapas da análise, e esse post eu acredito que vai ajudar bastante vocês a fazer suas próprias análises, fazer suas análises mensais. Tá? Então, eu vou pegar esse link, vou passar para vocês também no comentário do YouTube. A Nayara vai colocar aqui para vocês. Quem quiser pode guardar aí esse post e usar para sua análise mensal aí. E quem já está, quem acompanhou, quem ficou com dúvida, quem já estava fazendo análise, ou está fazendo análise agora, enquanto a gente está falando, e está com dúvida, pode me passando que eu vou responder aqui ao vivo para vocês.
A primeira pergunta aqui foi em relação a que ações fazer para melhorar a taxa de conversão. Para melhorar a taxa de conversão, você tem que analisar quais as oportunidades que você dá para os seus visitantes converter. Uma forma de fazer isso é ver quais são as páginas mais acessadas. Então você pode entrar no RD em analisar e depois em páginas mais acessadas. Aqui em páginas mais acessadas, vocês vão ver que ele vai mostrar basicamente o que teve mais acesso em ordem, né? E claro que o intervalo vocês podem escolher o intervalo do mês. E aí vocês vão ver, por exemplo, nessa página, que foi a mais acessada de todas, materiais educativos, eu tenho a opção de conversão. Aqui nesse exemplo, resultados digitais tem sim, porque é a página de materiais e nós temos diversos CTAs para essas conversões. Mas eu poderia ter um outro cenário, um cenário que as minhas páginas mais acessadas não têm opção de realizar a conversão. E aí eu poderia trabalhar como? Colocando call to actions, ou seja, colocando links, banners, exatamente como esses que estão aqui. Por exemplo, se é um post, você tem um post que está super bem acessado. Por exemplo, como esse post aqui. Esse post é uma das páginas mais acessadas. Eu tenho call to actions nesse post para que eu consiga transformar esses visitantes em leads? Aqui eu já não estou vendo nenhum, por exemplo. Eu poderia colocar um banner ou um botão aqui mais em destaque para uma oferta nossa. Se eu rolar mais para baixo, lá no final eu sei que eu tenho alguns banners. Mas eu poderia aproveitar melhor colocando alguma coisa aqui no topo também. Esse seria um exemplo de tentar aumentar a taxa de conversão de uma visita que eu já tenho, né? As páginas que já estão sendo visitadas. Certo? Então, voltando aqui, vamos pegar a próxima pergunta. A Daisy fez uma pergunta sobre que percentual é considerado bom para a taxa de conversão. Voltando aqui no dashboard, Daisy, no funil de vendas, esse é a análise snapshot, digamos, que você faz, a análise do mês, né? É sempre importante verificar se você está melhorando suas taxas para trás, mas ainda assim você precisa realmente de um embasamento para saber até onde você pode chegar. Muito difícil eu dizer para você, Daisy, a taxa é 25%, tente chegar lá. Isso vai variar muito da indústria que você vive, se é B2C, se é B2B, que tipo de conteúdo você produz e por aí vai. Mas, se você trabalha no mercado aqui, que boa parte dos clientes da RD trabalham, que é o mercado B2B, de venda complexa, você pode buscar taxas entre 10% e 25% de visitantes para leads. Isso é perfeitamente possível. De leads para oportunidades, você pode buscar taxas aí de 3, 4 até 15, 20. 20 já seria bem difícil conseguir, mas passar de 5, por exemplo, não é tão difícil assim, né? Você gera leads qualificados e já é um bom ponto de partida. E de oportunidades para clientes, também, claro, vai depender do que você considera uma oportunidade, né? Mas a gente tem casos aqui, por exemplo, que a equipe de vendas de determinados clientes nossos conseguem fechar mais de 1/3 das oportunidades, mais de 30%. Né? Mas, se você está considerando oportunidades, se você vai entrar em contato e etc., gastar tempo com essa pessoa, é importante também que tenham taxas acima de 10%. Tá certo? Então, pode ter muita variação, sim. Eu tentei passar um balizador. Você provavelmente tem um consultor aí conosco, um consultor da RD, e ele pode te dar taxas aí mais precisas para o seu tipo de negócio, para o seu mercado.
O Rafael perguntou sobre como estratégias de prospecção de links externos. Eu mostrei para vocês que a gente recebe visitas de outros sites, e o Rafael queria entender como você pode ser feito um trabalho para fortalecer isso. É importante entender, Rafael, que tem muita gente fazendo esse trabalho muito mal feito na internet, que é troca de posts, guest posts, farm links e por aí vai. Onde você escreve um post para um portal que fala sobre alguma coisa que não tem nada a ver com o seu negócio, só para colocar um link, ou um texto altamente comercial. As melhores relações que trazem os melhores visitantes, que vão converter em leads, e principalmente que não vai ser penalizada pelo Google, porque o Google está penalizando fortemente quem faz essas práticas de troca de links, são as relações mais verdadeiras possíveis, ou seja, você se relacionar com quem da sua indústria, do seu mercado, é respeitado e fala sobre os assuntos que a sua empresa resolve, digamos assim, que você é expert, que você entende, e numa proposta genuína de ter uma coluna num site como esse, de ajudar ele produzindo material útil, material que você tem expertise para falar e talvez esse portal não tenha, e queira alguém qualificado que entende do mercado para falar sobre aquilo. Isso é útil para esses portais, isso é útil para quem está publicando notícias sobre determinado mercado, mas tem que ser uma coisa verdadeira, uma coisa que aquela pessoa, que faz sentido para aquele portal. Então, é um trabalho muito mais de relacionamento do que de troca de links, que a gente sabe que vem funcionando cada vez menos. O Wagner perguntou se quando um visitante vem num dia, baixa um material, e vem no outro e baixa outro material, se ele é computado, né, ou contabilizado como um novo visitante aqui no funil ou como um novo lead. Não, não é, Wagner, não é não. Ele é computado sempre como único, ou seja, esses visitantes aqui são únicos, são pessoas únicas. Ele pode entrar 2, 3, 10 vezes ao longo do mês, no mesmo dia ou em dias diferentes. Ele só é contabilizado uma vez. E a mesma coisa para o número de leads. Ele pode baixar um e-book seu, 2, 3, preencher um formulário, uma outra landing page, não importa, ele vai ser contabilizado como um único lead. Foi perguntado aqui o que pode ser considerado um número bom de visitas para um site e se varia de acordo com o mercado. Sim, varia muito, e é bastante difícil dizer o que é um número bom de visitas. Você pode tentar comparar com concorrentes, apesar de nem sempre ser fácil achar o número dos concorrentes, mas você pode comparar também com o que você quer de objetivo de negócio, fazendo a conta de trás para frente. Por exemplo, eu quero fechar, em vez de 38, eu quero fechar 100 visitas, 100 vendas por mês. Tá, se eu quero fechar 100 vendas por mês e eu não vou mexer nessas taxas, então eu tenho que fazer o cálculo inverso para saber quantas visitas eu tenho que ter. Obviamente aqui dá mais ou menos 3 vezes, se eu não mexer em nenhuma taxa, eu vou ter que ter 3 vezes mais visitantes. Em vez de ter 60 mil, eu vou ter que ter 180 mil, mais ou menos. Então eu vou ter que correr atrás para chegar lá. Claro que eu posso, dentro do meu plano, também fazer uma expectativa de melhora nessas taxas, e aí eu faço o cálculo inverso para saber que número de visitantes eu tenho que correr atrás. É importante não ser irreal, né? Por exemplo, portais que geram mais de 100, 200, 300 mil visitantes no mês, a gente está falando de portais muito grandes, que são muito reconhecidos e recebem muitos sites. Claro que tem outros que geram muito mais, mas
a sua empresa ela é uma referência no mercado, ela está falando altamente conhecida em todos os canais, portais, notícias para chegar lá, senão não vai conseguir bater números tão grandes como esses. Então é melhor trabalhar dentro de uma perspectiva de taxas, né? A gente está fechando aqui o nosso webinar. Lembrando que nenhuma pergunta vai ficar sem resposta, então se vocês quiserem fazer perguntas ali no comentário do YouTube, fiquem à vontade, a gente vai responder todas elas mais tarde. Se quiserem enviar perguntas no Skype, quiserem enviar perguntas por e-mail, também fiquem à vontade que a gente vai responder todas elas, nenhuma vai ficar sem resposta. Está fechando aqui pelo tempo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, tenham aprendido. Eu sei que esse é um tema relativamente complexo pelas possibilidades de aprofundamento de análise que vocês podem fazer, mas tenho certeza que o RD pode ajudar muito vocês e que eu só mostrei aqui a ponta do iceberg do que pode ser feito. Então, se vocês querem fechar o mês fazendo boas análises e entendendo bem o que fazer no mês que vem, no próximo mês, baseado no que aconteceu, seja nesse mês, ou seja, nesse mês comparado com os meses anteriores, usem o RD, tirem suas dúvidas conosco, entrem em contato com o seu consultor, que a gente vai ajudar vocês a fazer sempre, tomar as decisões de ações de marketing em cima de números concretos, sabendo o que pode dar um bom resultado para a empresa de vocês no próximo mês. Então, eu agradeço aí de coração todo mundo que participou. A gente teve, mais uma vez, aí, mais de 100 participantes aqui assistindo o webinar conosco. E desejo uma boa análise e um bom próximo mês aí do marketing digital para todos vocês. Um abraço.